história de hoje está lá em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 em diante, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse um profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. O verso 6 para a gente finalizar. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Amém. Até aqui. Eu inicio com uma pergunta. Você prefere receber o que você pediu a Deus ou o que você precisa de Deus? Olha para quem está do seu lado e faz essa pergunta. Pergunta para ele: você prefere receber de Deus o que você pediu ou o que você precisa? Ué, pastor, mas se eu pedir é que eu estou precisando, não é verdade? Nem sempre. Muitas vezes pedimos a Deus o que não precisamos, mas também, lamentavelmente, muitas vezes pedimos a Deus aquilo que está muito aquém do que nós precisamos. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar sobre isso, muito além do que pedimos. É isso que Deus tem para nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 20, ele vai dizer: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A história de Naamã é uma história que mostra alguém que fez um pedido aquém do que de fato ele precisava. Vamos lá, deixa eu te colocar dentro dessa história e nesse contexto. A Síria era um dos povos que cercava Israel, e eles tinham seus conflitos, as suas guerras, as suas batalhas, e nós sabemos que algumas Israel ganhou, outras Israel perdeu, principalmente quando Israel estava sendo governado por um rei que não estava com o coração conectado a Deus. Deus permitia essas derrotas. Inclusive, eu quero chamar a sua atenção aqui, para que no verso 1, você perceba que quando Deus nos revela na sua palavra as vitórias que Naamã tinha tido, ele sendo um general da Síria, o texto diz que o Senhor, e esse Senhor está em maiúsculo na sua Bíblia, dizendo que, inclusive, Deus dava a vitória para o povo da Síria quando ele bem quisera. Um fato. Enfim, as batalhas aconteciam, esse homem chamado Naamã se tornou um grande general, honrado e respeitado. Era aquele homem que, quando chegava, a gente pode imaginar que ouvia os barulhos das medalhas batendo no peito. A gente pode imaginar todos prestando continência a Naamã, porque, como diz o texto, a Síria teve muitas vitórias sob o seu comando, respeitado de ponta a ponta. Porém, a Bíblia vai dizer que,
Por mais que esse homem era um homem num cargo importante, tinha virtudes importantes, era um homem corajoso, era um homem que tinha um belo currículo, porém era leproso. Tem alguns mistérios aqui, porque parece, isso aqui é a interpretação nossa, que a lepra de Naamã era uma lepra parcial ou inicial. Porque a gente vê ele vivendo ainda uma vida social, a gente vê, inclusive, ele tendo audiência diante do rei da Síria e depois diante do rei de Israel. Então, imagina-se que era uma lepra inicial ou parcial. Por quê? A lepra, nessa época, é uma doença estarrecedora, é uma doença contagiosa, é uma doença que não tinha cura, é uma doença que não apenas prejudicava o corpo, mas afetava todas as áreas da vida de uma pessoa, porque um leproso, ele tem que se isolar, ele tem que se afastar. Quando você olha a Bíblia de ponta a ponta, você vai ver os leprosos sendo colocados para fora dos muros da cidade, morar em cavernas. Um homem, uma mulher que ficava leproso, não tem mais convívio social, não pode abraçar, não pode beijar a sua família, não pode pegar um filho no colo, não pode estar perto de gente. E em alguns contextos, como dentro de Israel, um leproso se torna uma pessoa que não pode nem mais ter a vida religiosa, não pode chegar e entrar no templo. Pelo contrário, um leproso naquela época, ele quando chegava no ambiente que tinha pessoas por perto, ele tinha que avisar: olha, imundo chegando, para que as pessoas se afastassem e aquela pessoa pudesse então comprar, pegar, fazer alguma coisa, enfim, e não contaminar ninguém. Naamã, um homem que por fora, no seu status, na sua aparência, muito reconhecido, porém debaixo daquela armadura, por trás daquelas medalhas, nós temos um homem doente, nós temos um homem que está destinado a um isolamento, nós temos alguém que caminha para algo irreversível no aspecto maligno. Esse é Naamã. Interessante, como nós percebemos que o tempo passa, as histórias voltam a se repetir. Porque quantas pessoas que a gente olha na aparência, parece ter uma vida perfeita. A gente olha para as armaduras, para os diplomas, para as conquistas, para o status, para o poder financeiro, uau! Mas o nosso Deus é aquele Deus que conhece as lepras, debaixo dos escudos, debaixo das armaduras, debaixo das roupas. É um Deus que sabe que as batalhas internas são muito mais desafiadoras do que as batalhas externas. Porém, é um Deus que não apenas nos ajuda a conquistar e vencer nas lutas de fora, mas também nas lutas de dentro. E que você possa sair daqui já com essa verdade latejando no seu coração. Talvez as pessoas que te olham externamente pensam estar tudo bem, mas você sabe algo que está aí escondido, que poucos sabem ou quase ninguém sabe. Deus tem solução para esse problema também. Amém? Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que numa das vitórias que o general teve sobre Israel, ele levou uma menina. E olha só o verso 2 e 3. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina. A gente não sabe se eles tiveram vitória completa, uma vitória parcial, mas parece que a Síria se deu melhor do que Israel nesse conflito e escravos foram levados. Naamã, sabendo que a sua esposa precisava de uma menina para ajudar nas tarefas de casa, provavelmente disse: vou levar essa menina, vai ser a nossa escrava doméstica. E ele leva. E o texto diz: essa menina passou a servir a mulher de Naamã. Agora olha só o verso 3. Um dia a menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu fico assustado com esse texto. Por quê? Na lógica humana, essa menina, ela deveria odiar Naamã. Na lógica humana, era o mínimo. Alguém que vem
com os exércitos da Síria, ataca o seu povoado, destrói o seu povoado, sai pegando ali um monte de escravo, inclusive ela. Agora ela é levada para a casa da esposa de Naamã para servir como escrava, e de repente, ela está propondo algo bom, ela está desejando algo bom, porque ela, estando no ambiente doméstico, identificou um problema que talvez muitos dos soldados de Naamã não sabiam. Ela dentro da casa sabia, mas ela estava ali propondo uma solução. Eu fico chocado porque essa menina é muito mais crente do que muitos de nós. E ela revela algo que nós precisamos aprender. Que a palavra de Deus mostra a cada um de nós. O que, pastor Lediel? Uma alma livre verdadeiramente, ela nos faz viver numa dimensão diferente. Essa menina, aos olhos humanos, é escrava na casa de Naamã. Porém, a alma dela sabe, ela não é escrava, ela é livre. Por quê? Porque ela pertence a um Deus que gera paz, esperança, alegria ao coração dela, independente da circunstância. Por isso que eu digo que a alma livre vive numa outra dimensão, porque ela não vai corresponder de acordo com as perspectivas humanas ou expectativas humanas. Ela está num nível acima. O nível que evidencia que a alma dela não está sendo nutrida por ódio, por amargura, por desejo de vingança. Porque na normalidade, ela deveria estar falando, mas que morra mesmo. Mas que essa doença contamine esse homem, apodreça ele de dentro para fora. Mas ela é diferente. O que eu aprendo com isso? E por que essa menina é diferente? A fala dela evidencia isso. Ela conhece um Deus que faz coisas impossíveis. Ela conhece um Deus que é soberano. Ela conhece um Deus que é para o escravo, assim como é também para os senhores, para os reis e para aqueles que estão ali no chão batido, lavando roupa. Esse Deus é para todos. Ela sabe disso. E ela conhece uma verdade que também nós vamos ver de ponta a ponta. A habilidade de nós vencermos o mal, não praticando o mal, mas praticando o bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, lá no começo, versículo 1 e 2, ele vai falar de uma mente renovada, que é a mente de Cristo em nós, e isso nos capacita a transformar o mundo. E o último versículo do capítulo 12, ele vai dizer, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Os filhos da luz são livres para vencer o mal com o bem. Agora, presta atenção nisso. Enquanto você ficar nutrindo o ódio contra aqueles que fizeram algo para você, você pode ter certeza, você não vai conseguir viver uma vida nessa dimensão. Uma vida verdadeiramente livre, apesar da circunstância. Quanto mais você nutre o ódio, o desejo de vingança, a raiva, o desejo de pagar na mesma moeda, você se escraviza cada vez mais a essa circunstância. Você me entende, amém? Glória a Deus. Essa menina, então, ela fala, olha, o Naamã, ele deveria buscar a ajuda do profeta que está em Samaria. Deus o curaria. Mas olha que interessante o verso 4 e 5. Até o 6. Naamã foi contar ao seu senhor, ele foi contar ao rei da Síria, né? O que essa menina israelita disseram. E o rei da Síria respondeu, então vá, eu darei uma carta, você vai entregar ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. A carta que levou dizia, com esta carta estou enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Olha só, houve uma confusão aqui de endereço. A menina, ela deixou bem clara, a solução não está lá com o rei de Israel.
A solução está naquele que está conectado com os céus, aquele que é representante de Deus. Ele precisa procurar o profeta que está em Samaria. Mas houve uma confusão de endereço e quase deu uma guerra por causa disso. Porque o rei de Israel recebe aquela carta, nós já vamos ver ali, ele fica indignado, pensando que o rei da Síria queria arrumar uma confusão para recomeçar as guerras e brigar novamente. Isso fala de cada um de nós, dos equívocos que nós cometemos também quando buscamos endereço errado para a solução da nossa vida. Quando a vida dói, quando o problema chega, quando a tempestade nos assola, quando o vento nos empurra, às vezes nós somos dominados por uma ansiedade, por um desespero, e a gente acaba querendo buscar soluções em lugares que não é para buscar. Quantas pessoas você conhece que já abriram o coração no momento de angústia para alguém que só piorou a situação? Buscaram respostas em lugares aonde não tinha a ação do divino, mas havia uma ação diabólica, uma ação maligna. Pessoas que fizeram coisas no desespero, achando que estariam se solucionando, mas apenas cavaram um buraco ainda mais profundo. É um risco que se tem. Por isso nós jamais devemos esquecer que o endereço correto para aquilo que nós de fato precisamos está em Deus. É o Senhor que é a resposta daquilo que nós precisamos. Quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver alguns episódios e a gente pode citar, por exemplo, o desespero do povo de Israel que tinha saído do Egito quando Moisés não desce mais aquela montanha. Passou-se mais de 30 dias e Moisés não apareceu. No desespero, na ansiedade, aquele povo volta-se aos deuses do Egito. E está lá a construção de um bezerro de ouro, o que trouxe mais problema, o que trouxe mais morte, o que trouxe mais complicações para a vida dele. Quando nós vamos ver, e falando ainda do Egito, no tempo do profeta Isaías, o povo buscava a solução do exército egípcio, que era muito forte. E Deus se manifesta através do profeta, lá no capítulo 31, dizendo: ai daqueles que confiam no Egito, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos carros e na grande força dos cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Escuta o que esse pastor está dizendo para você. Todos nós corremos esse risco. Às vezes nós olhamos para esse texto, nós dizemos: não, mas eu não estou buscando em uma outra religião. Eu não estou buscando solução aí numa estátua, numa outra religiosidade aí que faz mandingas, feitiçaria. Não. Então, às vezes, e presta atenção nisso, nós estamos procurando solução em nós mesmos, sendo que nós não somos deuses. Presta atenção nisso. O grande problema hoje da idolatria é o antropocentrismo. É nós nos colocando no trono. Eu já falei e vou repetir mais uma vez desse púlpito. O diabo, ele não está querendo que você se torne um satanista religioso, igual tem alguns aí no YouTube agora, né, construindo estátuas lá de Satanás, do diabo, camisa do diabo, e fazendo pentagramas. O diabo não quer isso. Se você fizer, ok. Mas não é o principal foco do diabo. O principal foco do diabo é tirar Deus do centro do teu coração. E aí pode vir qualquer coisa. Aí pode vir pessoas, pode vir relacionamentos, pode vir time de futebol, pode vir dinheiro, pode vir qualquer coisa. Qualquer coisa que tome o seu foco, tire a sua adoração do verdadeiro Deus, o diabo alcançou o seu objetivo. E é por isso que nós precisamos cuidar, guardar, vigiar o nosso coração, para que nós não venhamos cair nessa idolatria, achando que a gente se basta, achando que nós somos autossuficientes, achando que as soluções estão em nós, ou em outras pessoas, ou nos recursos financeiros e assim por diante.
A solução para aquilo que precisamos é Deus. É Deus. E eu quero aqui enfatizar algo para você. Como pastor, eu atendo semanalmente aqui nos gabinetes pastoral, nós estamos vendo cada vez mais uma geração dinheirista. Escute bem o que eu vou dizer. O dinheiro é importante, a Bíblia fala muito em dinheiro, nós precisamos aprender a administrar bem os recursos que chegam até nós, mas cuidado, para que a sua vida não se torne uma vida apenas e limitada apenas na busca pelo dinheiro. Dinheiro não deve ser o nosso senhor, dinheiro precisa ser o nosso escravo. Cada centavo que entra no nosso bolso precisa glorificar o nome do Senhor. Porém, nós vemos as pessoas cada vez acreditando mais que o dinheiro é a solução para todos os problemas. Não é, nunca foi e nunca será. Dinheiro não entra na alma. Dinheiro não traz paz ao coração. Dinheiro resolve alguns problemas externos, mas dinheiro não supre a carência de amor, não dá sentido para a vida e muito menos gera salvação para a sua eternidade. Eu e você precisamos e dependemos de Deus. Ele é o nosso Senhor. Amém? Então, cuidado aonde você busca a solução para o seu problema. Tem um endereço certo, é sempre o caminho de Deus. Naamã foi no lugar errado. Naamã foi para o palácio do rei de Israel. E que situação triste, né? Porque olha só a reação do rei de Israel, versos 7 e 8. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida e morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Veja como ele está procurando motivo para desentender comigo. Sabe o que é triste? É triste que esse homem ele ocupa o principal cargo de uma nação, que é uma nação que pertence a Deus, a nação de Israel. Mas ele não conhece verdadeiramente o Deus de Israel. Ele está lá no movimento, ele está lá ocupando um cargo importante, mas não tem intimidade com o Deus de Israel. O tempo passou, e infelizmente, tem muita gente que está na igreja, diz ser igreja, mas não conhece o noivo. E isso é triste. Não sabe quem é o noivo, o que o noivo de fato proporciona para nós. Ainda bem que lá tinha o profeta. Olha só o verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou essa mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envia esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Como eu disse, no desespero do rei Jorão, que estava longe de Deus, ele quase faz uma guerra, ele interpreta dessa maneira. Ele achou que era um insulto, uma ofensa, era o rei da Síria querendo arrumar ali um conflito. Mas enquanto Jorão, o rei de Israel, via aquilo como um grande problema, o profeta via todo aquele cenário como uma grande oportunidade de glorificar o verdadeiro Deus. Sabe qual a lição que eu aprendo nesse verso 7 e 8? A lição que eu aprendo é que a distância que nós estamos de Deus é que vai determinar a nossa percepção e a dimensão do problema que nós enfrentamos. Eu vou repetir isso, para você aplicar na sua vida. A distância que eu e você estamos de Deus é o que determina a nossa perspectiva, a nossa compreensão, a dimensão que o problema ocupa na nossa mente, no nosso coração. Quanto mais longe de Deus eu estiver, mais a minha reação será parecida com o rei Jorão. Desespero diante daquilo que nem é problema. Desespero diante daquela situação, o que o ditado popular vai dizer, gente que faz tempestade num copo d'água. Mas sabe por quê? Está tão longe de Deus, tão vazio,
fica tão desesperado por qualquer coisa, que ele hiperboliza tudo. Agora, quem está aliançado com Deus, não está aliançado com qualquer um. Quem é conduzido pelo Espírito Santo, é alguém que sabe da soberania de Deus, da capacidade de Deus, sabe do que nosso Deus pode fazer por cada um de nós. E deixa eu falar algo aqui para mim e para você, e ninguém aqui nesse ambiente está no céu, alcançou a plenitude de vida e a perfeição. Tem dia que eu e você, a gente está mais parecido com Jorão do que com Eliseu. Porque qualquer coisa nos desespera. Tira a nossa paz, tira o nosso sono, traz palpitação para o coração, angústia. Sabe o que precisa fazer? Aquilo que Jesus lá na frente vai dar orientação básica. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Pode observar na sua trajetória de vida os momentos de mais desespero, os momentos de maior tormento, os momentos de maior angústia que você teve. Avalia o teu nível de oração. Avalia o seu nível de derramar alma na presença de Deus. E você vai perceber que, de fato, quando nós não estamos nos derramando na presença de Deus, a ansiedade, ela consegue nos escravizar. E o medo vem, o medo nos domina. É por isso também que tanto Paulo, quanto Pedro, quanto o próprio Jesus, eles vão dar o antídoto para a ansiedade. E os três vão falar a mesma linguagem. Jesus dizendo: observem os pássaros, observe os lírios. Por que vocês estão ansiosos com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir? Se Deus cuida do pássaro, cuida do lírio, não vai cuidar de vocês? Opa! Jesus está dizendo: ei, observe o agir de Deus e você vai encontrar alívio para a sua alma. Pedro é aquele que vai dizer: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, oração, ação de graça, esteja na presença de Deus. A oração é terapêutica, e você está ouvindo isso de um pastor que é psicólogo. A oração é terapêutica. E nesses anos de conhecimento psicológico, eu posso dizer que não existe uma técnica psicológica que seja mais eficaz contra a ansiedade do que a aproximação ao Deus verdadeiro. Quando eu estou em Deus, a minha alma consegue descansar. Quando eu estou em Deus, eu percebo que não depende de mim, então eu não vou me desesperar, porque Ele tem cuidado de nós. Você percebe como a palavra, ela pode de fato trazer um benefício para o nosso dia a dia, mas eu não posso considerar essas palavras apenas como algo religioso. É palavra de Deus, não cai por terra, é vida na minha vida. Eu não quero ser um Jorão, eu quero ser um profeta Eliseu, que sabe e conhece o Deus de Israel e a dimensão do poder do Deus de Israel. Você me entende? Diz amém. Amém. É por isso que o salmista Davi, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É por isso que Jesus, quando ele vem andando sobre as águas e os discípulos estão desesperados no meio daquela tempestade, ele vai dar duas orientações. Primeira, não temas. O pessoal está no meio de uma tempestade, o barco está enchendo de água, vai todo mundo morrer, como não temas? Mas aí ele diz: sou eu. Pronto. Se ele está presente no meio da tempestade, o meu coração é como dessa menina. Eu consigo
descansar, inclusive, agir numa outra dimensão, porque o Senhor cuida de nós. Glória a Deus. O profeta então diz: manda esse homem a mim. Ele vai saber que tem gente que está em comunhão com os céus aqui na terra de Israel. E o texto vai dizer que Naamã vai e vai bater na porta do profeta, lá em Samaria. Olha que interessante. O verso 10 e 12 diz assim: Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui. Naamã ele vai interpretar até como uma ofensa, porque você imagina, ele é o bambambam, ele é o homem das medalhas. Aonde ele chega, todo mundo bate continência, todo mundo estende o tapete para ele é o cara. Daí, de repente, ele vai na casa do profeta, e o profeta nem vem ver ele. O profeta manda o menino do recado lá, para dizer o seguinte: olha, vai e se lave 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele será restaurada e você vai ficar purificado. A continuação diz: mas Naamã ficou indignado. Ele virou as costas e saiu dizendo: eu estava certo de que o profeta sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o Deus dele, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, lá em Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora, furioso. Opa! Aqui a gente começa a perceber que tinha algo no coração de Naamã que era muito pior do que a sua lepra. Havia um nível de orgulho, soberba, dominando o coração do Naamã. O camarada estava na frente do gol, era só botar a bola para dentro. Mas ele se sentiu desprezado ali, virou as costas e foi embora. Eu escolhi essa imagem aqui, porque essa imagem mostra exatamente como que é, ali na metade do Jordão, perto de Jericó, a cor das águas do Rio Jordão. Lá em cima, porque nós temos o Mar da Galileia, e daí vem o Rio Jordão, né? O Jordão começa lá em cima no Monte Hermon. Tem o Mar da Galileia e vem o Rio Jordão. Quando chega ali embaixo, não são mais as águas purificadas que saem do Mar da Galileia, já são águas barrentas e lamacentas assim. Esse homem, quando viu aquelas águas, ele faz uma comparação com a sua terra. Lá em Damasco, nós temos 2 rios muito melhor, o Abana e o Farfar. Agora eu vou me rebaixar para vir aqui, esse profeta nem vem me ver, estou vazando. Presta atenção no que a palavra de Deus está nos ensinando. A Bíblia está dizendo e gritando para mim e para você que o orgulho é um bloqueador das bênçãos de Deus sobre nós. Por favor, fala isso para quem está do seu lado. O orgulho é um bloqueador da bênção de Deus sobre a sua vida. Então vigia. Tiago, ele vai dizer lá no capítulo 4, verso 6, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você já parou para pensar isso? Um Deus que se opõe a quem age com orgulho? Alguém pode entrar em oposição a Deus e sair bem? É por isso que Jesus, ele vai destacar entre todas as suas virtudes, ele vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Gente, escute o que eu vou te dizer. Naamã, ele ia voltar para casa leproso por causa do orgulho. O problema dele continuaria por causa do orgulho. E lamentavelmente, com esses anos de ministério pastoral, eu tenho visto muitas pessoas bloquearem a bênção de Deus sobre as suas vidas por causa do orgulho. É assustador. Mas ele não quer perdoar, porque ele não consegue ter
esse posicionamento de humildade e às vezes de humilhação. Então ele prefere nutrir o rancor, o ódio. O coração está orgulhoso e os problemas naquela família continuam. Os problemas naquele casamento continuam, porque não consegue viver o exemplo de Jesus em humildade. É por isso que nós estamos falando muito além do que pedimos, porque Naamã chegou lá pedindo cura do corpo. Agora Deus queria dar algo muito além da cura do corpo para Naamã. E é exatamente por isso que Deus vai usar o método 7 mergulhos no Rio Jordão. Gente, pelo que nós conhecemos das histórias de Deus, Deus poderia, com estalar de dedo, curar Naamã, sim ou não? É só você ler o Novo Testamento. Novo Testamento, Jesus nem estava presente. Quando Jesus está em Caná da Galileia e ele vai realizar o segundo milagre, chega um homem importante ligado ao governo romano dizendo: meu filho está lá em Cafarnaum precisando. Ok, pode ir que ele está curado. Ficou curado. Deus é um Deus que pode fazer. Agora, os métodos que Deus usa para resolver os problemas é de acordo com aquilo que nós precisamos. Deus olhou para o coração de Naamã e viu: vamos lá, está desprezando a terra de Israel, desprezando o rio mais importante de Israel, está fazendo comparação, é aí mesmo. Vai lá, 7 mergulhos no Rio Jordão. O texto vai dizer que quando ele está virando as costas para ir embora, um servo que estava com ele, um dos soldadinhos, diz: meu senhor, presta atenção, você trouxe ouro, você trouxe prata, você trouxe capa. Se ele tivesse falado para você fazer algo muito difícil, eu tenho certeza que você faria. Se ele tivesse mandado você enfrentar um exército, matar milhares, você faria. O rio está aqui, 7 mergulhos. E daí Naamã vai lá. Só que agora, o general, para mergulhar, ele tem que tirar a armadura. Aquelas medalhas vão sair do peito. A ferida vai aparecer. Talvez os soldados que estavam com ele, que nunca tinham visto, vão ver. Vai ser exposto. Ele vai estar nas águas lamacentas. E ali Deus está quebrando o coração do orgulhoso Naamã. Ele vai, primeiro mergulho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No 7º, os olhos de todos ali vão ver o milagre acontecer. A Bíblia vai nos dizer, olha só, que ele sai purificado e a sua pele está como de um bebê. Em qual mergulho aconteceu o milagre no corpo? No 7º. Porém, desde o primeiro, está acontecendo a cura na alma e no espírito. O orgulho está ficando, a vaidade está ficando, a soberba está ficando, a altivez está ficando, e daí lá no final, acontece a cura no corpo. Aqui fica essa lição para nós. Ao mesmo tempo que eu falei, o nosso orgulho e soberba bloqueia as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, quando nós nos humilhamos em obediência às orientações do Senhor e aos métodos de Deus, nós vamos ser surpreendidos com a vida plena e abundante, e nós vamos receber muito além do que nós pedimos. Naamã, agora sim, ele está com o corpo curado. Mas olha só as atitudes posteriores.
Então Naamã e toda a sua comitiva, verso 15, voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, profeta, aceita os meus presentes. Olha só. Antes ele chega com os recursos, com a prata, o ouro e as capas, uma tentativa de barganha e compra. Agora dá a entender que aqui é outra situação. Aqui é honra. Aqui é honra. E daí o profeta diz: olha, eu juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que eu não vou aceitar nada. E Naamã insiste, mas o profeta recusa. E o texto vai dizer assim: e disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos então me dê um presente. Permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor, Deus de Israel. O homem chega lá orgulhoso, desprezando o rio de Israel. Agora o homem sai querendo carregar a terra de Israel. O homem chegou altivo, soberbo. Agora ele percebeu, não é aquilo que o olho pode ver, mas há algo diferente nesse povo, nessa terra. É o Deus de Israel, e esse é o verdadeiro Deus. E ele ainda vai dizer assim: olha, e que o Senhor Deus me perdoe por uma única coisa. Quando o rei, o meu senhor, vai adorar lá no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que Deus me perdoe o teu servo por fazer isso. E Eliseu disse para ele: vá em paz. O homem que pensou que o maior problema dele era no corpo, descobriu na sua jornada em Israel que não era. O pior problema era o orgulho na alma e o espírito condenado à condenação eterna por não conhecer o Deus de Israel. Agora eu fico imaginando como que Naamã volta para casa. Eu fico imaginando, lá vem a comitiva, e a esposa dele vai para a porta e vê que lá é o seu marido, lá estão os soldados que foram com ele, lá está o mesmo cavalo, as mesmas armaduras. Mas quando ele chega, ele tira a capa, ele mostra que o seu corpo está curado. Ela fica feliz, ela agradece a menina. Eu imagino, a Bíblia não diz, uma festa. Mas os dias vão passando, e essa mulher começa a perceber que o comportamento desse homem está diferente. Ela começa a perceber que a oração desse homem está diferente. Não é mais uma oração a Rimom, é oração ao Deus de Israel. Percebe que esse homem, ele está com uma linguagem diferente, um olhar diferente, uma postura diferente dentro da vida. Sabe por quê? Porque ele recebeu algo muito além do que pediu. Ele recebeu o que ele precisava. Ele recebeu o toque do Senhor na sua vida e a salvação. Esse homem agora é uma luz resplandecendo a glória do Senhor lá na Síria. Vamos agora voltar para as nossas vidas em 2024. O que você tem pedido a Deus? O que tem pautado as suas orações? Pode ser que está muito aquém daquilo que Deus tem para você. Às vezes a nossa oração e o nosso pedido tem sido por mágicas, por coisas apenas materiais, externas, mecânicas, de acordo com aquilo que nós supomos ser a nossa maior necessidade. Deus conhece a sua real necessidade, e esse Deus pode sim realizar aquilo que você precisa e aquilo que você está pedindo, mas é um Deus que ele vai muito além do que você pede. É um Deus que conhece as suas angústias, as suas aflições, as suas feridas de alma, e ele pode solucionar.